A taxa de desemprego caiu para 7,7% no último trimestre e teve recorde de trabalhadores ocupados no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE. Uma cena que se repete todos os dias. Pessoas acordando cedo e indo em busca de uma oportunidade. Terminei minha faculdade na área de assistência social, né, e também está tendo uma certa dificuldade nessa área. Enquanto eu não consigo na área para a qual me formei, eu estou buscando na área qual era anterior, né, que era de área de produção industrial. Que até o final do ano dê certo, né? Diz que tem um monte de vaga por aí, está contratando, né? Aí quero ver, só acredito aqui vendo hoje, né? Mas assim, a gente tem que crer, né? E espero que nosso Brasil melhore, porque está difícil. Mas desta vez, as notícias são boas. Dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, mostram que a taxa de desemprego caiu 7,7% no trimestre que terminou em setembro. É o menor patamar registrado desde setembro de 2015. Já o número de pessoas empregadas no mercado de trabalho chegou a quase 100 milhões, maior contingente observado na série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Números que deixam os especialistas otimistas. A economia ela tem mostrado resiliência ao longo desse ano, com crescimento enfim, de serviços, da indústria e também da agropecuária, claro, acima do esperado em diversos momentos. Então, isso provavelmente vai continuar a se refletir no mercado de trabalho. Então, a gente deve continuar, sim, vendo resultados positivos nos próximos meses. Aqui em São Paulo, para facilitar o acesso ao emprego, a Prefeitura disponibilizou mais de 1.000 vagas de trabalho por meio do CAT. Os interessados têm até amanhã, dia 1º de novembro, para se candidatar. As oportunidades nas áreas de comércio, serviços, indústria e construção civil oferecem salários de até R$ 4.000. A função com mais vagas disponíveis é a de atendente, com mais de 300 oportunidades para trabalhar em lanchonetes, cafeterias, padarias e mercados. Os salários variam de R$ 1.046 a R$ 1.883. O Alfredo já saiu com uma entrevista agendada. Amanhã tem uma entrevista aqui no CAT mesmo, às 9h30 da manhã. E quem sabe é um restaurante na Paulista, né? E é uma coisa boa, graças a Deus a gente está conseguindo alguma coisa também. Uma pesquisa realizada pelo Serasa mostra que quase 66% dos brasileiros usaram o cartão de crédito da mãe para fazer pagamentos. Victor emprestou o cartão da mãe para comprar uma televisão nova depois que o aparelho antigo começou a dar defeito. Na época não tinha recurso para comprar à vista, então, e meu cartão também, o outro cartão que eu tinha não estava disponível, né, por conta dos débitos que já tinha inclusos. Aí eu acabei pegando o cartão da minha mãe emprestado para fazer a aquisição deste equipamento. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, 66% dos pagamentos foi realizado no cartão das mães. Já o uso do cartão dos pais, netos e sobrinhos foi menos comum, com apenas 1,5% das transações. O uso pode ser comum, mas especialistas alertam para ter cautela na hora de emprestar ou usar o cartão de alguém. Utilizou o cartão de crédito de alguém, você tem que ter responsabilidade, né, de honrar com aquele pagamento ali certinho, conforme o combinado, para que você também não prejudique a vida financeira de outra pessoa. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o cartão de crédito continua sendo a modalidade de dívida predominante no Brasil, representando quase 90% das dívidas. Mais de 77% das famílias brasileiras relatam ter dívidas a vencer, incluindo cartão de crédito, seguido de cheque especial e cartão de loja. O Victor sabe bem disso e evita emprestar e fazer parcelas. O cartão, no meu entendimento, ele é mais para essa situação mesmo, quando você não tem o recurso à vista, né, e você tem que correr atrás de um crédito, né, para você fazer ali parcelado, né? Do contrário, a preferência sempre é fazer à vista, sim. Faltando 2 meses para acabar o ano, o governo federal quer um esforço concentrado do Congresso para aprovar pautas econômicas.
O presidente Lula se reuniu hoje com líderes dos partidos para discutir a pauta. O encontro no Palácio do Planalto contou com representantes de 17 partidos da Câmara e durou mais de 2 horas. O foco do esforço concentrado deverá ser a aprovação da reforma tributária, o orçamento do ano que vem e as mudanças na tributação de grandes empresas. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o equilíbrio das contas públicas depende desses projetos porque eles garantem bilhões de reais em receita. Vamos continuar perseguindo e trabalhando com esse esforço. Desde outubro eu falo isso com os líderes, né? Esse é o plano e, por isso, uma questão muito importante desse plano é a aprovação das medidas de arrecadação. Então, nós estamos concentrados em trabalhar para a aprovação das medidas de ampliação de arrecadação. Os encontros com líderes do Congresso devem se intensificar até o fim do ano. Na semana que vem, o presidente Lula deve se encontrar com representantes do Senado Federal. Na pauta com os senadores estão a reforma tributária e o projeto que prevê a taxação das offshores, que são empresas em paraísos fiscais, e dos fundos exclusivos, também chamados de fundos dos super ricos. O governo tem manifestado preocupação de que a arrecadação de impostos no ano que vem não será suficiente para cobrir as despesas. Na última sexta-feira, o presidente Lula disse que dificilmente a meta de déficit zero será cumprida. A declaração repercutiu de forma negativa no mercado financeiro, mas o governo garante que, mesmo com a dificuldade de receita, não vai alterar a meta fiscal. Não foi discutido meta fiscal, o que foi discutido é que, antes de qualquer discussão sobre meta fiscal, o plano do déficit zero, ele está calcado na aprovação das medidas de arrecadação, de justiça tributária que consolida esse equilíbrio macroeconômico. E Kennedy Alencar comenta o impasse entre Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em relação à meta fiscal. O presidente Lula repetiu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a mesma estratégia que usou com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Com o Banco Central, Lula fez um duro bombardeio público contra a taxa básica de juros, a Selic. Com Haddad, o presidente criticou a meta de déficit zero para as contas públicas no ano que vem. Em café com jornalistas na semana passada, o presidente deixou claro que a meta defendida por Haddad não seria cumprida. Com Campos Neto, deu certo o bombardeio. Com Haddad, o resultado é diferente. Lula enfraquece seu ministro da Fazenda numa hora em que Haddad pede ao Congresso a aprovação de projetos para aumentar a receita do governo. Ao bombardear Haddad, Lula enfraquece o próprio governo. O presidente deu um tiro no próprio pé. Deveria ter feito um debate interno e operar as suas prioridades no orçamento, deixando o eventual não cumprimento da meta para o ano que vem. Mas agora ele já antecipou a discordância com o seu principal ministro. Desautorizar publicamente o ministro da Fazenda não produz bom resultado, como ensina a história recente do Brasil. Foi preso hoje no Rio de Janeiro o miliciano que seria o alvo dos traficantes que mataram 3 médicos no início do mês em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao vivo, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Essa confusão, de pessoas, os traficantes confundiram o irmão da deputada Sâmia Bonfim e outros médicos com esse miliciano preso hoje e resultou nessa enorme tragédia. Pois é, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Os agentes da Polícia Federal e do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio prenderam o Tailon de Alcântara Pereira Barbosa na saída de um prédio na Barra da Tijuca. Ele estava em um carro acompanhado de 3 seguranças que também foram presos. 2 deles são PMs, o outro é um militar do Exército. Também na Barra, a polícia prendeu o Dalmir Barbosa, que é o pai do Tailon. Os 2 são apontados como líderes da milícia que atua em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Tailon seria o alvo dos traficantes que executaram os 3 médicos em um quiosque na praia da Barra da Tijuca no início do mês. Os criminosos teriam confundido um deles, o Perseu Ribeiro Almeida, com um miliciano. Horas depois, eles foram mortos por líderes da própria quadrilha que ficaram insatisfeitos com o engano cometido pelo grupo. O Tailon já havia sido preso em 2020 e condenado a 8 anos de prisão no ano passado, mas em março ele foi colocado em prisão domiciliar e em setembro ganhou a liberdade condicional. Augusto, Amanda. Obrigado, Tony. E um outro criminoso
Peterson Luiz de Almeida, o PET, deixou o presídio pela porta da frente, mesmo com o mandado de prisão expedido contra ele. Peterson é apontado pela Polícia do Rio de Janeiro como integrante da milícia responsável pelos ataques na Zona Norte na última semana. Peterson Luiz de Almeida, o PET, está foragido desde domingo. Ele estava no presídio José Frederico Marques, em Benfica, na zona norte do Rio, mas deixou a cadeia mesmo com uma decisão judicial que determinava a permanência dele na prisão. O criminoso deu entrada na unidade no dia 30 de agosto, preso por envolvimento com milícia e comércio ilegal de armas. A prisão temporária venceu na última sexta-feira. Um dia antes, a Justiça determinou a prisão preventiva dele. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária disse que não foi notificada e que só na segunda-feira foi informada pela Justiça que o comunicado foi enviado para um e-mail que está desativado há 5 anos. Peterson é apontado pela polícia como uma das lideranças da milícia chefiada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, suspeito de comandar os ataques na Zona Oeste na semana passada. 35 ônibus, uma composição de trem e uma estação do BRT foram incendiados. 4 das 21 metralhadoras furtadas do arsenal de guerra em Barueri continuam desaparecidas. Hoje, o Exército e a Polícia Militar cumpriram mandados de busca e apreensão em Guarulhos, também na Grande São Paulo, mas não encontraram nada. A suspeita é que as armas estejam na região metropolitana. Até o momento, 17 metralhadoras desviadas foram recuperadas. 9 estavam em uma área de mata no interior do estado. Outras 8 foram apreendidas no Rio de Janeiro. 17 militares foram punidos com prisão disciplinar. Outros 6 são suspeitos de envolvimento direto no furto. E em São Paulo, 7 integrantes de uma quadrilha especializada nos chamados sequestros PIX foram presos durante uma operação da polícia. A investigação chegou aos líderes da organização criminosa depois de um sequestro em agosto. Um deles foi preso no mês passado e, com informações encontradas no celular dele, 14 integrantes do grupo foram identificados. Hoje, os agentes prenderam preventivamente o outro líder da quadrilha e mais 6 envolvidos no esquema. Foram identificados os 2 líderes principais, que seriam os que dirigiam atividades dos demais. Existe um outro núcleo que são os indivíduos que fazem a arrebatação das vítimas, os roubadores, aqueles que vão armados e fazem as vítimas reféns. Tem um indivíduo chamado tripeiro, que seria o indivíduo que faz a intermediação entre o sequestrador que está com a vítima e a pessoa que seria titular da conta que vai receber o valor a ser pago como resgate. E, por fim, esses conteiros, que nós chamamos assim, que são as pessoas que fornecem as contas bancárias para que as transações financeiras ocorram. Segundo a polícia, os criminosos simulavam acidentes em rodovias e avenidas para sequestrar pessoas que paravam para ajudar. Com as vítimas em cativeiros, eles começavam a extorquir os familiares. Outra forma de abordagem era por meio de falsos anúncios de vendas de veículos na internet. Eles marcavam o encontro com o interessado, que também era sequestrado e solto depois do pagamento de resgate. A gente já tem ciência aí de vítimas que sofreram prejuízo na órbita de R$500 milhões. Ainda de acordo com os investigadores, alguns dos presos de hoje tinham passagens por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Além da capital paulista, os policiais apreenderam armas e celulares nas cidades de Itaquaquecetuba, Suzano e Itapecerica da Serra. Foi realizada hoje a audiência de instrução da estudante Alicia Dude Miller Veiga, denunciada por estelionato depois de desviar quase R$1 milhão da festa de formatura dos colegas do curso de medicina da USP. A repórter Estela Freitas tem mais informações ao vivo, direto do Fórum da Barra Funda. Oi, Estela, boa noite. Como é que foi essa audiência? Que informações, que atualizações você tem para nos dar? Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Olha, a audiência de instrução terminou por volta das 5h30 da tarde. Foram ouvidas 5 vítimas, 2 testemunhas de acusação e 2 de defesa, além da ré, a Alícia. Segundo o Tribunal de Justiça, houve requerimento de diligência complementar que vai ser apreciado pelo juiz do processo. Se deferida, depois da diligência, terá um prazo para que as partes apresentem as alegações finais. Só para a gente relembrar aqui, a Alícia era presidente da comissão de formatura
prefeitura e foi denunciada pelo Ministério Público por estelionato depois de desviar cerca de R$1 milhão dos recursos arrecadados pelos colegas de faculdade. A estudante admitiu ter sacado esse valor e ter usado parte dele para despesas pessoais, como aluguéis de imóvel, carro e um tablet. A Alícia também é investigada em outro inquérito, acusada aí de estelionato e lavagem de dinheiro por um suposto golpe numa lotérica da Zona Sul de São Paulo. Ambos os casos estão em segredo de justiça. Amanda, Augusto. Obrigado, Estela. E o ex-senador Telmário Mota foi preso ontem à noite na cidade de Nerópolis, em Goiás. Ele é suspeito de mandar matar a ex-companheira Antônia Araújo de Souza, que foi morta com um tiro na cabeça no mês passado. Telmário Mota era considerado foragido e foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Roraima, que investiga o crime. Segundo a polícia, o sobrinho de Telmário, Harrison Mota, conhecido como Ney Mentira, foi o responsável pela execução de Antônia e está foragido. A Polícia Federal do Pará investiga a morte do líder indígena Timbeque Arara, na terra indígena Cachoeira Seca, a 250 quilômetros de Altamira. O corpo foi encontrado dentro de um rio. Timbeque morreu 2 semanas depois de denunciar a invasão de terras da etnia Arara na ONU, em Genebra. Segundo uma pessoa que acompanhou o líder indígena, ele recebeu áudios com ameaças de fazendeiros enquanto esteve na ONU. Ao voltar ao Brasil, Timbeque e o cacique Arara receberam escolta da Força Nacional desde o aeroporto até a aldeia. A causa da morte está sendo investigada. A cada hora, 14 mulheres são agredidas no Rio de Janeiro e, em muitos casos, a agressão acaba em morte. A violência mais frequente é a psicológica. Após 6 anos de relacionamento, Bruna decidiu se separar por causa de uma traição no fim do ano passado. Carlos Eduardo Lima dos Reis, um policial militar reformado, não aceitava o fim do casamento e, em julho deste ano, tentou matá-la. Eu desci para buscar minha filha. Quando eu abri a porta do carro, ele veio, começou a me dar soco, aí me bandou, começou a dar bicos no meu rosto. Me puxou pelo cabelo e deu um tiro na minha perna. O agressor está preso, mas os tiros deixaram Bruna sem o movimento do pé direito. Ela chegou a ser internada na UTI e ainda faz tratamento. E o pior, esta não foi a primeira agressão. Em agosto do ano passado, o ex-marido deu socos, chutes e puxões de cabelo nela. Ele ficava falando que seria mais uma filha sem pai, que a culpa era minha. Então eu queria que desse certo para minha filha não crescer sem pai. Então eu ficava presa nele por causa da minha filha. Segundo o dossiê Mulher, 125 mil mulheres sofreram violência doméstica ou familiar no ano passado, no estado do Rio de Janeiro. Foram 14 vítimas por hora. 111 acabaram mortas. O feminicídio é a última etapa da violência contra a mulher. As agressões costumam começar bem antes. Segundo o levantamento, mais da metade das vítimas já tinham sido agredidas. Eu costumo comparar a violência sofrida pelas mulheres como uma escada, em que cada degrau que a gente vai subindo é um nível de violência que vai aumentando. Sendo que o último degrau culmina com o feminicídio, que é a retirada da vida da mulher. Por isso, é tão importante, ao primeiro sinal de qualquer tipo de agressividade, abuso, violência, a mulher pedir ajuda. Na metade dos casos, os autores eram companheiros ou ex-companheiros e a maior parte das violências ocorreram dentro de casa. A maioria das vítimas tinha entre 30 e 59 anos. A violência psicológica, que passou a fazer parte do Código Penal somente em 2021, foi o crime mais recorrente pelo segundo ano seguido. Foram mais de 43 mil registros em 2022. São xingamentos, ameaças, humilhações, situações que comprometem a autoestima da mulher e a impede de sair do ciclo de violência. A gente se sente culpada, né? Eu tenho que fazer dar certo, a culpa é minha, uma dependência emocional muito grande, mas ele sempre foi abusivo. O presidente Lula sancionou hoje a lei que determina o pagamento de pensão especial para filhos de dependentes de vítimas de feminicídio.
A lei foi aprovada pelo Congresso no início do mês. O texto prevê que o benefício no valor de um salário mínimo deve ser pago a menores de 18 anos que pertencem a famílias em que a renda por pessoa seja de 25% do salário mínimo por mês. A pensão pode ser paga antes mesmo da conclusão do julgamento do autor do crime, mas é proibido o acúmulo com outros benefícios da Previdência Social. Também poderão receber a pensão os órfãos que tenham perdido a mãe ou responsável antes da publicação da lei. Não deveria ser motivo de orgulho. A gente está fazendo uma reunião para discutir uma das coisas mais abomináveis que acontece na relação humana em pleno século XXI, que é a mulher se transformar em vítima prioritária dentro da sua própria casa, por marido, por namorado, por ex-marido, por ex-namorado. E ainda muito mais grave do que tudo isso é saber que cada mulher dessa que é vítima tem um filho ou uma filha que vão ficar dependendo de terceiros para tentar cuidar, para que tenha um futuro digno nesse país. Então é uma lei que eu sanciono ela e sanciono com tristeza. A vacina contra a Covid-19 será incluída no calendário anual de vacinação a partir do ano que vem. Com a inclusão, a vacina contra o coronavírus passa a fazer parte do calendário já no ano que vem. Segundo o Ministério da Saúde, a medida passou por avaliação da Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização da Covid. Para divulgar a iniciativa, na semana que vem o governo vai lançar uma campanha publicitária ressaltando a importância da imunização. A Covid-19 é uma doença de monitoramento e de muita atenção pelo Ministério da Saúde. O ano passado é como se nós tivéssemos um avião caindo todo dia. Então, era muito mais de 200 pessoas morrendo todos os dias no país. O que nós fizemos esse ano é trazer a vacina contra a Covid-19 para dentro do Programa Nacional de Imunização. Então, a vacina passa a ser recomendada no calendário de crianças. Então, todas as crianças nascidas, aqui no Brasil, ou que estejam no Brasil, entre 6 meses e menores de 5 anos, a vacina contra a Covid passa a ser obrigatória no calendário vacinal. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de quase 3 milhões de reais. O Rede TV News volta logo em seguida. Não saia daí, fique com a gente. Agora, na segunda reportagem da série especial sobre o deserto australiano, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o meio de transporte usado por turistas que vão lá para o Outback. O trem, com mais de 30 vagões, vai nos levar até um parque nacional que preserva parte da história do país e a convivência entre os humanos e animais típicos da Austrália. A paisagem nos mostra que é época de seca na pequena Katherine, de apenas 6 mil habitantes. Estamos no Parque Nacional do Nitmiluk. Por aqui, os turistas dividem espaço com alguns predadores. A calmaria das águas esconde a presença deles, os crocodilos. Já ao entardecer, as árvores viram refúgio para os gigantes morcegos australianos, chamados de raposas voadoras. O Nitmiluk é um dos parques nacionais mais importantes da Austrália. Isso porque ele guarda elementos pré-históricos dos povos originários que viviam aqui. Aqui nesses paredões, por exemplo, a gente consegue ver pinturas que os Gojas, os ancestrais dos aborígenes, deixaram quando eles viviam nessa região do país 30 mil anos atrás. Essa placa explicativa ajuda o visitante a encontrar as pinturas espalhadas pelas pedras. Depois de 6 horas andando pelo parque, é hora de continuar a viagem pelos trilhos. Ao retornar ao trem, uma surpresa. Nós conhecemos o brasileiro Rick, um dos 50 integrantes da tripulação. O pernambucano, que mora há 6 anos em Adelaide, conta que começou a trabalhar no trem depois de fazer um curso de turismo na Austrália. Toda viagem é um pouco diferente e também eu tive a oportunidade de conhecer o deserto, o interior da Austrália,
que mesmo morando aqui 5 anos, eu nunca tive oportunidade. Aí consegui trabalhar no GAN e viajando eu vim conhecer o interior da Austrália, o que é muito interessante. Outro importante membro da tripulação é o chefe de cozinha Drew Cornelius. Ele é o responsável por todos os pratos servidos aos passageiros durante os 4 dias de viagem. É muito interessante trabalhar aqui. Toda viagem é diferente e tenho a oportunidade de cozinhar comidas de lugares por onde já passei. E é um ótimo estilo de vida também. Mal o jantar acaba e o trabalho na cozinha já recomeça. Toda a equipe se prepara para o café da manhã, refeição importante antes da próxima parada, em Alice Springs. Mas essa nova aventura você acompanha amanhã na 3ª reportagem da série sobre o deserto do Outback, aqui no Rede TV News. Rápida pausa e voltamos já. Devido às fortes chuvas que caíram no final da tarde de hoje em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, as sirenes de alerta foram acionadas na cidade. Moradores da região receberam via SMS mensagens para o risco de inundações. Ruas ficaram alagadas. De acordo com a Defesa Civil, para as próximas horas, a previsão é de chuva de intensidade moderada a forte. Vamos então à previsão do tempo com a Valéria. Luizete está aqui com a gente. Boa noite para você, Valéria. 2 extremos aí no norte, seca, né? Os rios da Amazônia estão sofrendo e no sul-sudeste muita chuva. Pois é, exatamente. Boa noite, Augusto, Amanda, e boa noite a todos que nos assistem. Nós temos acompanhado aí literalmente os extremos. No norte, apesar das chuvas que têm caído por lá, elas ainda não são suficientes para recuperar a estiagem na região. Por conta da seca, uma das principais consequências são as queimadas. Por conta disso, bastante fumaça aí nas imagens que nós podemos ver na região de Manaus. Essas imagens são de ontem. Enquanto isso, no sul e no sudeste, as fortes chuvas continuam castigando bastante algumas regiões. Em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, as fortes chuvas durante a madrugada chegaram a encobrir muitas ruas, árvores caíram e 2 pessoas, inclusive, precisaram ser resgatadas dentro de suas casas pelo Corpo de Bombeiros. Em Itaúna, Minas Gerais, também, um forte temporal assustou os moradores durante a tarde de hoje. E é possível ver que muitos carros ficaram encobertos e as águas também entraram em algumas casas. Agora, falando de União da Vitória, que fica no Paraná, a gente vai ver agora na imagem, é possível ver que os fortes ventos chegaram a derrubar um idoso que caminhava na calçada. Depois que ele cai, 2 mulheres correm para tentar ajudá-lo. Infelizmente, algumas consequências aí desses extremos que temos acompanhado. E agora, falando da previsão do tempo para amanhã, o tempo deve ficar um pouco mais estável, essas fortes chuvas devem se concentrar um pouco mais na área em verde escuro. Então, chuvas mais amenas aí a norte e no extremo sul, e essas chuvas mais intensas mais aí no norte do Paraná, em parte do centro-oeste e no sudeste. Há previsão de tempestade no sul de São Paulo entre hoje e amanhã. Já no nordeste e no norte, nessa área em amarelo, o dia deve ficar aberto e com poucas nuvens. Falando das temperaturas para amanhã, no sul e no sudeste elas devem ficar mais amenas, em torno aí dos 23 graus as máximas. Já no centro-oeste, no norte e no nordeste, máximas passando dos 31 graus. Em Teresina, por exemplo, os termômetros podem chegar a registrar até 39 graus. Voltando para o sudeste, possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, isoladas. Máxima de 22 graus em São Paulo, 27 no Rio de Janeiro e 31 em Belo Horizonte. Amanda e Augusto. Friozinho em São Paulo e parabéns, dona Valéria, porque hoje é seu aniversário, né? Hoje é aniversário da Valéria. Não parabéns. Tem nem 30 aninhos, a gente pode até revelar a idade. 29. Tá quase 30 anos. Tá batendo na trave. Parabéns, comemore, aproveite o restinho do seu dia.
O presidente Lula sancionou a lei do Marco Legal das Garantias, que estabelece novas regras para o uso de bens como garantia de empréstimos. A norma é uma das apostas do governo para aumentar a concessão de crédito no país. Um dos principais pontos da lei é que o mesmo imóvel pode ser usado como garantia em mais de um financiamento, de forma fracionada, até esgotar o valor total. A norma também aperfeiçoou a execução sem ação judicial de créditos e garantias por hipoteca ou alienação fiduciária de imóveis. Já a autorização para que o banco ou a financeira tome veículos sem necessidade de autorização da Justiça foi vetada pelo presidente Lula. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, disse em delação premiada que o ex-presidente queria esconder alvos da Polícia Federal no Palácio da Alvorada. As informações são do portal de notícias UOL. Segundo a reportagem, o objetivo era impedir que apoiadores do governo investigados pela Polícia Federal fossem presos. Entre eles, o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio, que acabou fugindo para o Paraguai. Eustáquio é alvo do STF em inquéritos que investigam ataques às instituições democráticas. O site destaca ainda que Bolsonaro também queria esconder o youtuber Bismarck Fugaza. Na delação, Cid teria informado que Bolsonaro ainda teria autorizado um carro oficial a transportar Eustáquio para outro lugar para tentar impedir que ele fosse encontrado pelos investigadores. O ex-ajudante de ordens também teria relatado à PF a influência dos apoiadores do ex-presidente no governo. Mauro Cid deu detalhes de quem eram os moderados, quem incentivava uma postura conciliatória com os demais poderes e os radicais que estimulavam ações de ruptura. A delação premiada de Mauro Cid foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no início de setembro. Ele estava preso desde maio, suspeito de fraudar cartões de vacina, e foi solto após o acordo. E em nota, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que os fatos narrados na reportagem não são verdadeiros e que irá pedir uma investigação para apurar um suposto vazamento da delação. Já a defesa do influenciador Oswaldo Eustáquio negou as alegações da reportagem e disse que o pedido de prisão contra seu cliente, decretado pelo ministro Alexandre de Moraes, é ilegal e inconstitucional. Não conseguimos contato com a defesa de Bismarck Fugaza. O Tribunal Superior Eleitoral retomou agora há pouco o julgamento de ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o candidato a vice, Walter Braga Neto, nas eleições do ano passado, né? Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que está acompanhando a sessão. Boa noite, Maria. Acho que 3 ministros, né, tinham votado na semana passada, na primeira sessão de julgamento, e agora essa sessão foi retomada com o voto dos demais. Alguém já apresentou o voto? Já sim, Amanda. Boa noite para você, para Augusto e a todos que nos acompanham. A sessão foi retomada com o voto do ministro Ramos Tavares. Ele já votou, já disse que acompanha o relator em parte. Ele vota, então, pela inelegibilidade tanto de Bolsonaro quanto de Braga Neto e ainda a aplicação de multa. Neste momento, quem está votando é a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do TSE. Ela já não terminou o voto ainda, mas já adiantou que vai acompanhar em partes também o relator. Portanto, por hora, o placar está 4-1 pela condenação de Bolsonaro. Bom, os próximos que vão votar são os ministros Nunes Marques e o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte. O ministro relator, Benedito Gonçalves, como eu disse, votou pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro por abuso de poder político e econômico nos eventos do bicentenário da independência no ano passado, mas ele votou por não aplicar essa inelegibilidade a Braga Neto. Ele também, no voto dele, votou por aplicar uma multa a Bolsonaro de R$ 425 mil e a Braga Neto de R$ 212 mil. O ministro Raul Araújo, que também votou na sessão da semana passada, ele votou pela improcedência das ações e o ministro Floriano Marques estendeu também essa inelegibilidade a Braga Neto e pela multa tanto a Braga Neto quanto a Bolsonaro. Eu lembro que essas ações foram propostas pelo PDT e pela então candidata à presidência da República e atual senadora Soraya Tronic.
Essas ações apontam uso ilegal de bens e de servidores da União, caracterizando então um desvio de finalidade eleitoreiro nas comemorações do 7 de setembro do ano passado. Eu lembro também que Bolsonaro já é condenado, já está inelegível desde junho pelo TSE, uma decisão do TSE, e caso ele seja condenado nessas duas ações de hoje, esses prazos não se somam. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. O governo da Venezuela decidiu anular as eleições da oposição por suspeita de fraude. Maria Corina Machado, que venceu as primárias por 92%, era o principal nome para enfrentar Maduro em 2024. Corina está impedida de exercer cargos públicos por 15 anos. Ela denunciou violações dos direitos humanos que teriam sido cometidos pelo governo atual. O Tribunal Supremo de Justiça venezuelano ordenou o confisco do material produzido durante o processo eleitoral e ratificou a suspensão da candidata. Muito obrigada pela sua audiência. O Rede TV News fica por aqui. Voltamos amanhã, às 19h20 e te esperamos mais uma vez. Boa noite. Até lá, boa noite.